Olá! Hoje a matéria vai ser sobre tabela periódica. Para começar, precisa de saber que na tabela periódica existem 118 elementos químicos. Dentre esses, 92 são elementos naturais e o restante são artificiais. Esses elementos estão em ordem crescente de número atômico. Então, você vai ver assim, número atômico 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses números atômicos, lembrando, é o número de prótons que existe dentro do núcleo de cada átomo. O urânio, até chegar ao urânio, que tem o número atômico 92, são todos elementos químicos naturais. A partir daí, são todos artificiais. Na tabela periódica, existem os períodos, que são representados pelas linhas horizontais, num total de 7 linhas. Se fosse feito desse jeito, elas iriam ficar muito longas. Então, 15 quadradinhos foram separados, formando duas séries logo abaixo da tabela. Uma sendo série dos lantanídeos e outra série dos actinídeos. E a tabela foi, então, agrupada. Então, olha, ficaram aqui primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Exatamente nesse rastreado e nesse daqui é onde ficaram separados estas séries. No sexto período, que corresponde a esse, ficaram separados 15 elementos, chamados série dos lantanídeos, porque o primeiro da série era lantânio. Logo abaixo, no sétimo período, ficavam a série dos actinídeos, que começava pelo actínio. Então, não se esqueçam que essas duas séries estão dentro desses dois quadradinhos que ficam um dentro do sexto período e outro dentro do sétimo período. Na tabela periódica também existem 18 linhas verticais, que podem ser chamadas de colunas, grupos ou famílias. Para ficar dentro de um mesmo grupo, os elementos precisam ter propriedades químicas semelhantes. Então, por exemplo, o berílio, o magnésio, o cálcio, eles estão dentro do mesmo grupo, dentro da mesma família. Com certeza, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Somente o hidrogênio, que está aqui, ele não possui propriedades semelhantes a nenhum desses grupos. Então, ele sempre vai estar em destaque em qualquer tabela. Então, a gente tem grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, até terminar no 18. Esses grupos eram representados por letras A, letras B. As colunas altas eram representadas por números e letras. Números 1, 2, 3 até 8, acompanhado de A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Eram conhecidas como famílias. As baixas, todas levavam a letra B, só que não estavam na ordem. Começava da família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. A família 8B repetia 3 vezes, depois terminava com 1B, 2B. Repara que aqui estavam as duas séries que ficavam logo abaixo da tabela. Os períodos estão aí, os 7 períodos. Não pode esquecer, então, que a série dos lantanídeos, elas ficam, portanto, dentro do grupo 3, que também pode ser chamada de família 3B, só que está no sexto período. Então, o lantanídeos está no 3B, sexto período. E os actinídeos também na 3B, só que no sétimo período. Continuando a periódica. Para que dois elementos estejam dentro do mesmo período, significa que eles têm o mesmo número de camadas. Bom, temos primeiro período, segundo, terceiro, 7 períodos. Exemplo, o hidrogênio. Se o hidrogênio está no primeiro período, é porque com certeza o hidrogênio tem apenas a camada K. Ele vai ter um núcleo
e ao redor dele apenas a camada K. O lítio está no segundo período, então ele vai ter o núcleo, ele vai ter a camada K e também vai ter a camada L. Tudo bem? Então vamos ver como. O lítio tem número atômico 3. Se eu fizer a distribuição eletrônica 1s2, 2s1, então eu somo os elétrons, 2 mais 1, 3. Eu vejo que ele tem a camada 1 e a camada 2, porque esses números que estão na frente dos subníveis indicam para a gente os números das camadas. Eu vejo que ele tem, então, 2 camadas, tá? Isso indica que ele está no segundo período. Vamos ver como ficaria para o bromo, cujo número atômico é 35. Vamos apagar aqui. Faço a distribuição eletrônica até 35. Então, repara, 1 é a camada K. 2 é a segunda camada, L. Esse 3 está representando a camada M. Esse 4 está representando a camada N. K, L, M, N. Então, o bromo estaria no quarto período, porque ele tem 4 camadas. Olha onde ele se encontra, no quarto período. Então, olha, camadas é a mesma coisa do que níveis de energia. Então, a gente pode falar que o bromo está no quarto período, porque ele tem 4 camadas, ou seja, ele apresenta 4 níveis de energia. Tipos de elementos. A tabela periódica também pode ser separada por tipo de elementos químicos. Existem, os elementos representativos, elementos de transição externas, elementos de transição interna. E também nós podemos conhecer os subníveis mais energéticos. O que são subníveis mais energéticos? Os subníveis são representados por S, P, D, F. Mais energéticos significam que são os últimos da distribuição eletrônica. Então, por exemplo, eu faço 1s2, 2s2. Quando terminar a distribuição eletrônica, o último vai ser o mais energético. Então, vamos ver. Os elementos que estão dentro das colunas mais altas, ou seja, seriam das famílias A, são chamados elementos representativos. Então, por exemplo, o alumínio que se encontra aqui, o sódio que se encontra aqui, o flúor que se encontra aqui, todos esses elementos são chamados de elementos representativos. Agora, se eles ficarem no meio da tabela, eles são conhecidos como transição externas. Então, aí no meio a gente tem o mercúrio, a gente tem o ferro, a gente tem o cromo, tem a prata. Agora, se eles estiverem aqui embaixo, aí eles são chamados de transição interna. Como seriam os seus níveis, os subníveis mais energéticos? Se eles estiverem aqui no início, onde nós temos as duas colunas mais altas, os subníveis mais energéticos vai ser S. Se for nas últimas, serão P. Transição externa, D. Transição interna, F. Um exemplo, se eu fizer a distribuição eletrônica para o alumínio, com certeza vai terminar em P. Ou para o flúor, com certeza vai terminar em P. Por exemplo, o flúor tem número atômico 9. 1s2, 2s2, olha lá, 2 mais 2, 4. Faltam 5. 2p5. Olha como terminou em P. Todos que terminam em P são representativos. Terminam em S ou P são representativos. Terminam em D, transição externa. Terminam em F, transição interna. Mais uma classificação. A próxima classificação separam os metais. Os metais é a maior parte da tabela periódica, essa parte toda em branca que eu coloquei. Os ametais, essa parte meio acinzentada. Semimetais são os elementos que separam os ametais dos metais. Essa última são os gases nobres.
Agora, o hidrogênio eu coloquei em vermelho porque ele não entra nessa classificação. Vamos falar um pouco dos metais. Na temperatura ambiente, todos eles se encontram no estado sólido, com exceção do mercúrio. O símbolo do mercúrio é Hg. O mercúrio é o único metal líquido nas nossas condições, que é uma atmosfera a mais ou menos 25 graus Celsius. Eles são bons condutores de corrente elétrica, eles são maleáveis, eles são dúcteis, todos possuem brilhos. Vamos falar o que significa ser dúcteis. Dúcteis é porque eles são fáceis de produzir fios. Por exemplo, se eu pegar o ferro, eu consigo fazer um fio, tipo arame. Maleáveis. Maleáveis é porque eu consigo fazer uma chapa. Eu pego alumínio, faço uma chapa de alumínio. Então, essas são as características dos metais. O mercúrio, como ele é o único líquido, eu vou colocar ele na tabela. O mercúrio, o símbolo é Hg. Dentre todos esses que estão aí, que são sólidos, somente ele é líquido. Agora vamos falar sobre os ametais. Ametais podem ser chamados também de não metal. Flúor, cloro, nitrogênio, oxigênio, nas nossas condições, são gasosos. O bromo é líquido e o restante que sobrar aí vai ser sólido. Eles têm propriedades diferentes dos metais. Eles são maus condutores de calor, de energia. Então, olha, entre todos esses ametais, somente o bromo é líquido. Eu também vou colocar o bromo aí na tabela. Todos esses elementos da tabela periódica, nas nossas condições, somente mercúrio e bromo são encontrados no estado líquido. Então, é muito bom lembrar sobre os dois. Semimetais. Semimetais não têm uma característica própria, porque eles estão separando metal e ametal. E a única coisa que a gente pode falar assim com certeza é que todos eles são sólidos na temperatura ambiente. Os gases nobres são todos gasosos na temperatura ambiente. Uma das suas principais características é que eles conseguem formar substâncias monoatômicas. Com apenas um átomo já forma uma substância química. Por exemplo, hélio. O hélio, He, sozinho já é uma substância química, diferente do oxigênio. O oxigênio, no mínimo, 2 átomos, O2, diatômica. Agora, o hidrogênio é um elemento que não se encaixa em nenhuma dessas classificações. Algumas colunas têm nomes específicos. São as famílias 1A, 2A, 6A, 7A, 8A. A 1A corresponde à coluna 1, a 2A à coluna 2, 6A a 16, 7A 17, 8A 18. A 1A é chamada de metal alcalino, a 2A alcalino terroso, a 6A calcogênio, a 7A halogênio e a 8A gases nobres. Repara que dentro da 1A, que a gente chama de metal alcalino, quando você falar metal alcalino, o hidrogênio não faz parte. Embora o hidrogênio faz parte do grupo 1, ele não é considerado um metal alcalino. Então, aqui nós temos tudo sobre a nossa tabela. Estão aí os períodos, os grupos, as famílias, né? Então, aqui ela está mais completa. Repara, nas duas primeiras estão terminando em S e está na ordem S1, S2. São os elementos representativos. Também tem elementos representativos nas 6 últimas colunas terminando em P. Então, a gente coloca P1, P2 e assim por diante até terminar em P6. No meio, todos terminam em D, começando de D1 até D10. Aqui embaixo, todos terminam em F. O F vai até o F14. Nas duas séries, são em F. Tem que tomar cuidado? Coloquei destaque. O hélio, embora ele esteja nessa posição, ele não termina em P6. Ele é S2. Então, não vai confundir que ele não é da família 2A. O hélio está na família 8A. Agora aqui, ó, lutécio. Aqui é D1,
e aqui também é D1. Vamos ver agora como é que ficaria a distribuição. Sódio, número atômico 11. Eu quero saber onde localizar o sódio na minha tabela periódica. Eu faço primeiro a distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Eu vejo que 1 é a camada K. Nessa camada K tem 2 elétrons. O número 2 é a camada L, mas ela repete. Quando ela repete, a gente tem que somar os elétrons. 2 mais 6, 8. Então, L é igual a 8. E o número 3 é a minha camada M, que tem apenas um elétron. Olha quem é o subnível mais energético. S1. Então, S1 é o subnível mais energético. E ele tem 3 camadas. Já dá para prever em que local da tabela periódica o sódio está localizado. Vamos ver. Então, olha, ele está localizado no grupo 1, ou seja, ele está localizado nesse grupo 1, ou seja, dentro da família 1A, no terceiro período. Ele está bem aqui. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Alumínio, 13. Faz até a distribuição chegar no 13. Então, as camadas que repetem, a gente vai ter que somar os elétrons. K, 2 elétrons. L, 8 elétrons. M, 3 elétrons. Agora, o subnível mais energético é P1. Olha onde está o P1. Ele está no grupo 13, ou seja, na família 3A. Então, agora ele está aqui dentro. E ele tem 3 camadas também, vai estar no mesmo período, o terceiro período. Então, ele tem que estar aqui. Vamos colocá-los ali. Aqui está o sódio, aqui está o alumínio. Novamente, a tabela. Vamos falar para os elementos de transição. Lantânio. Faço a distribuição do lantânio. Terminou em 4F1. Terminou em F1. Então, você já sabe, terminar em F na série dos lantanídeos. Na série. Falta saber se é série dos lantanídeos ou actinídeos. Falta saber se está no sexto ou no sétimo período. Então, olha, aqui está falando número 1, número 2, número 3, número 4. Esses números são as camadas, são os níveis. Número 5. Número 6 é o maior nível. Então, número 6 é o maior nível, é o maior, vai indicar para a gente o período. Então, ele está no grupo 3, ou seja, na família 3B, no sexto período. Então, ele está no sexto período, ele está ali, lantânio. Vamos ver mais um exemplo. A transição externa, lá no meio da tabela. Ferro. Faço a distribuição. Para que ele terminou em D6. D6 está aqui, ó, o D6. Então, ele tem que estar aqui dentro. Falta descobrir só o período, né? Ó, aqui tem 1, 2, 3, tem o 4. Eu já sei que ele vai estar ali no quarto período. Então, eu já sei que ele está aqui. Tá? Tem outro jeito de achar também quando termina em D. Em D, basta você somar os dois, tá vendo? Ó, coluna 8. D6, quarto período. Veja, então, ó, grupo 8, família 8B, quarto período. Ah, como é que eu sei que é naquele 8B se tem 3? Ué, você vê que aqui terminou em D6. Então, só mais esse aqui para ficar certo. A distribuição do potássio. Repara que terminou em 4S1, terminou em S1. Já sei que ele é da família 1A. A maior camada é o 4, quarto período. O flúor, né? Terminou em P5. P5 está na família 7A, segundo período. Pronto. Esses são os dados que vocês têm que saber da tabela periódica. As classificações, como localizar e as principais características da tabela periódica. Até a próxima aula.